Saudações amigos, Namastê, muita luz para todos. Paramos anteriormente na página 100, na segunda questão do livro O Astro Intruso. Pergunta: ao agir sobre o obsidiado através de campos magnéticos, o obsessor pode afetar também outras pessoas no recinto? Ramatiz: os campos magnéticos são propagados em todas as direções, sendo ortogonais ou perpendiculares às cargas que os geram. Assim, eles não seguem na mesma direção do movimento dessa carga, havendo o espalhamento, sendo produtos vetoriais. Por conseguinte, pessoas que se encontram no mesmo ambiente do obsedado sentem muitas vezes a ação do obsessor. Essa é a razão pela qual algumas pessoas dizem não poder ficar perto de outras por sentirem peso estranho ou mal-estar. Pergunta: percebe-se em suas respostas afirmações incisivas no que diz respeito ao fato de grande parte dos homens estar alienada com a sua própria existência, dando valor a riquezas efêmeras e descuidando-se da eternidade do espírito, em termos de proteção e de evolução? É isso? Ramatiz: a sobrevivência na matéria tem norteado os homens através do tempo, dando vazão a pulsões quase animalescas. Vejam o exemplo dos corruptos, que fazem dessa atividade um desafio ao próprio ser. Quanto mais desviam, mais querem, a ponto de depositarem em bancos somas vultuosas que ali permanecem congeladas por anos, como em verdadeiras cavernas de Ali Baba. Escondem-se produto do furto para não ser descoberto, e abre-se as portas do desespero para aqueles que deveriam usufruir dessas riquezas, através de atos governamentais, em prol de hospitais públicos, das filas angustiadas por transplantes de órgãos e de combate à fome. Alega-se déficit financeiro para não serem implantados programas sociais em larga escala. Os recursos assim são desviados das mãos necessitadas, seus verdadeiros donos, que padecem moral e fisicamente pela irresponsabilidade de poucos que se tornam torturadores e assassinos indiretos. A situação ainda se torna pior quando os que deveriam coibir tais fatos ou promover a justiça deixam-se envolver pela sedução maligna dos desonestos, tornando-se parte da quadrilha. Diretamente, quando compartilham de seus atos, ou de forma comprometedora quando fecham os olhos para eles. Ou no caso de militares que desviam armas para malfeitores em atitudes que desafiam as próprias corporações, colocando em risco a vida de companheiros honestos e leais ao bem, que serão alvos desses mesmos malfeitores, situação que em tempos de guerra seria considerado de alta traição, mas que em tempos de paz tem sua gravidade amenizada por leis arcaicas que favorecem o réu em detrimento das vítimas. Os legisladores sabem que tais leis são inadequadas e injustas, mas utilizam seu tempo em disputas políticas para vaidades de reeleições, despreocupados com o destino dos seres humanos, tratados apenas de eleitores e arrebanhados em currais por votos. A vida perdeu seu valor, e os atos de cobiça são valorizados de forma cruel. Sustentados por seres que agem como animais, que guiados somente por instintos, atacam suas vítimas à sobrevivência numa selva sem razão. É o ápice da inconsequência. Os homens estão alienados, mentindo para a própria consciência, esquivando-se da verdade
que chegará inexoravelmente para todos. Pergunta: ainda há tempo para a reforma espiritual desses homens insensíveis? Ramatiz: nosso bem-amado irmão Gandhi uma vez disse: viva como se fosse morrer amanhã, mas aprenda como se fosse viver para sempre. Os homens, na maioria, invertem esse conceito. Vivem como se nunca fossem morrer e aprendem para viver apenas o presente, fazendo-se obscurecidos pelas tramas, mentiras, corrupções e manipulações ilícitas. A reforma espiritual não é um passe de mágica, onde o desejo impera. Justamente o desejo deve ser esquecido nessa hora, por ser hábito desgastante e inoportuno. A força da reforma está no entendimento da alma, na compreensão de que o espírito é a maior riqueza do homem, a qual deve ser preservada pelo amor contínuo e incondicional, desvinculando-o de máculas. Mas para se chegar a esse estágio não é simples. Não se trata apenas de atravessar uma ponte, porém inúmeras vidas na matéria. Entender provações e os seus ensinamentos, além de perceber a matéria como uma morada provisória para se partir para o universo infinito e fazer do agora a eternidade. O homem perdeu a vergonha de ser o que deveria abominar, tornando-se vítima dos seus próprios atos e procurando a piedade e o arrependimento somente quando descoberto e exposto à publicidade de seus atos. Isso não é reforma espiritual, mas uma tentativa inútil de se preservar da justiça dos homens, esquecendo-se da existência da justiça de Deus. A reforma espiritual, assim, é uma tarefa árdua, que exige forças que a maioria não sabe nem onde buscar. Pergunta: isso é um desafio à humanidade? E quem não está voltado para a esfera espiritualista através de qualquer religião, como promover essa reforma? Isolar-se das tentações? Ramatiz: a vida em si já é um desafio constante. Cabe ao homem retirar da complexidade do plural o essencial para fazê-lo crescer em sua unidade, através do aperfeiçoamento da percepção dos fatos do cotidiano. Mas para isso, deve estudar, meditar, trazer para seu íntimo o foco das preocupações que antes eram vistas como problemas existenciais alheios. Ser consequente, entendendo-se como participativo em ambientes onde identidades ou disjunções vibratórias se verificam. O isolamento voluntário não é a solução para as dúvidas sobre o espírito, porque não existe receita monolítica que responda às questões da humanidade. Até a unidade de Deus apresenta-se em dinâmica integral. A resposta surgiu da convivência e da interatividade que permite ao homem rejeitar princípios descabidos com sua moral para desenvolver a força necessária e negar a tentação. Desse fortalecimento surge a sede pelo crescimento do espírito, impondo-se questões que exigem respostas íntimas, decorrentes de experiências e da dinamização da inteligência, vendo que causas e consequências ensinam a viver. Pergunta: entretanto, em alguns casos, não é necessário o afastamento de situações de riscos ou constrangedoras? Por exemplo,
manter o alcoólatra longe das bebidas? Ramatiz. Existe uma diferença entre se afastar do perigo e se afastar do todo. Lembre-se da flexibilidade sobre a qual lhes falei no início. O homem precisa da sociedade não apenas como vínculo que lhe permita interagir com os semelhantes, mas também para discernir sobre o certo e o errado. O alcoólatra pode ficar longe das bebidas em princípios de tratamento, mas não por toda a vida, cabendo a ele ser forte o suficiente para rejeitar o próprio vício, que só pode ser vencido dessa maneira. O mesmo acontece com as drogas em geral ou com a corrupção. Como alguém se pode dizer longe da corrupção se a rejeita pelo simples fato de temer ser descoberto? E se o anonimato fosse garantido, qual seria seu comportamento? Assim, os homens devem estar atentos às suas próprias condições de interpretar o certo e o errado, não apenas pelo lado da relatividade das percepções, mas principalmente sob o prisma das consequências, sobre terceiros e sobre ele mesmo. Caso contrário, estará cultivando para a sua vida a melancolia espiritual, por não se conhecer devidamente e se questionar sobre seus próprios atos perante uma possível tentação. A dúvida criará em seu espírito a incerteza no que tange às respostas que deverá dar, por não ter construído a firmeza da fé em Deus, principalmente para os momentos decisivos da sua vida. Pergunta: tudo que foi visto aqui até agora deixa nas entrelinhas um aspecto macabro que evidencia ser cada vez mais atuante no planeta, que é a obsessão. Parece-me, salvo o melhor juízo, que os homens estão se descuidando da vigília sobre essa questão. Ramatiz, vigiai e orai. Essa é a grande recomendação. O jargão, o preço da liberdade, a eterna vigilância, também deve ser considerado, mas não no âmbito político ou militar, que tolhe as liberdades individuais, porém no sentido de que parte de nosso tempo deve ser ocupado com a vigília sobre os nossos próprios atos, para que possamos então ser racionalmente livres. A ação de obsessores não se dá apenas de forma direta, mas também indireta, pelos pequenos acontecimentos da vida que estimulam grandes atos impensados, com fortes consequências que causam o arrependimento tardio. O homem mesmo é capaz de se obsidiar, criando seus próprios fantasmas em formas de pensamento que o agridem. Pergunta: numa obsessão espiritual clássica, é possível o obsessor levar o obsidiado à condição de verdadeira marionete? Ramatiz, a fonte de toda obsessão é o karma plantado pelo próprio obsidiado, e a obsessão na prática é uma provação pela qual ele passa. O registro de suas vidas passadas se encontra em seus kamarupas, ou corpos dos desejos e das paixões. O nome deriva de kama, que em sânscrito significa o mesmo que karma, e de rupa, que expressa a forma dos eventos ligado ao espírito. Por conseguinte, a forma dos karmas do espírito. Todo espírito tem um kamarupa para cada encarnação vivida, e cada kamarupa é uma cópia fiel dos corpos densos, com os registros kármicos daquela vida. À medida que o espírito resgata seus karmas,
então os Kamarupas vão sendo gradualmente extintos. No entanto, enquanto permanecerem arquivados, os Kamarupas transmitem para o duplo etéreo do encarnado as informações sobre os karmas a serem vividos na encarnação presente. E, atuantes no corpo etéreo, esses registros ou informações são transferidos para o corpo denso gradualmente como provações, incluindo doenças canalizadas através do fígado. Este órgão é a grande porta de passagem das energias e das patologias do duplo etéreo para o corpo denso. Por essa razão, o fígado é a principal escolha dos obsessores em suas atividades parasitárias ou vampirescas. Além de sugar as energias vitais por ali transmitidas, os obsessores têm acesso às fraquezas do obsidiado, conhecendo e intensificando os karmas. Uma das práticas mais comuns também é o trabalho maligno de certos obsessores que transferem algum Kamarupa localizado no astral, podendo ou não ser obsidiado, colocando-o junto a seu corpo etéreo. Isso revive não somente as pulsões existentes naquele Kamarupa, como pode provocar o desencarne do obsidiado. Da mesma maneira que duplos etéreos podem ser transferidos de indivíduos recém-desencarnados e também colocados junto ao duplo etéreo de obsidiados, ainda encarnados, em processo de amálgama, provocando os mesmos efeitos do Kamarupa. E esses tipos de situações derivam de terríveis magias negras. As grandes ações dos obsessores, no entanto, são exercitadas sobre os chakras. Como se sabe, são 7 os principais, regulados a partir do plexo da coroide, localizado na faixa da nuca, na medula cervical, na altura da 5ª vértebra. Esse ponto, quando negativamente influenciado ou vibrado, pode desregular fortemente a sincronia dos chakras, que passam a funcionar como peças de uma máquina quebrada ou desajustada, causando o enfraquecimento do obsidiado, não apenas no campo físico, mas também nas esferas mentais e emocionais, sendo os chakras equivalentes a centros de força energética. O reequilíbrio começa com a vibração que transmite fluidos vitais para o plexo da coroide. Tanto que as falanges médicas, em certas ocasiões, fazem aplicações intensas nesse mesmo ponto, como parte dos tratamentos espirituais. De qualquer forma, os chakras produzem magnetismo específico, e este também pode ser afetado pela atividade obsessora. Todos os chakras podem ser atingidos, mas da mesma maneira que os obsessores têm preferência pelo fígado no vampirismo, também têm preferência pela atuação sobre os chakras coronários, interferindo na região do cérebro, especialmente sobre a glândula pineal. Essa glândula é a principal ligação do encarnado com seu corpo superior, também denominado de átmico, ligado à alma, que não tem karmas e que referencia a divindade na eterna caminhada do espírito, que por sua vez tem karmas. Os fatos que ocorrem no meio ambiente e os acontecimentos vividos ou presenciados pelo encarnado são encaminhados para a glândula pineal pelo chakra frontal, pelo terceiro olho, também chamado de olho de Shiva. Essa primeira ligação gera assim uma reta, um canal do chakra frontal até a pineal. A pineal, então, também canaliza as informações pertinentes do corpo átmico, interagindo com este pelo caminho mais curto,
ou formado pela reta. Assim, as retas, chakra frontal, pineal e pineal corpo átmico, desenham um ângulo de 90 graus, os catetos. Já a hipotenusa é formada por cada evento externo percebido e que se estende em uma reta direta até o corpo átmico, a representação divina. Isso demonstra pelo Teorema de Pitágoras que a pineal é o centro das percepções espirituais, alimentando o livre-arbítrio. O homem pode ou não, em cada instante percebido ou vivido, interagir com as manifestações divinas, exigindo dele esforço e mérito através do olho de Shiva até a pineal e depois desta até o corpo átmico. Sabendo disso, os obsessores agem de maneira intensa sobre a pineal, interrompendo a interação do encarnado com seu corpo átmico, que é substituído pela ação do obsessor, que passa a atuar no campo mental do obsidiado. O resultado disso são descontroles da razão, das emoções, egocentrismo exacerbado, ceticismo quanto às coisas do espírito, dificuldade de se relacionar pacificamente, tonteiras, dores de cabeças, anorexia ou bulimia, compulsões, reações similares às do mal de Parkinson e outras situações angustiantes e deprimentes. O magnetismo assim gerado em torno da pineal faz com que o obsessor controle o obsidiado à distância, uma espécie de robotização do encarnado, por comandos mentais que equivalem a um controle remoto ou a transmissão de pensamento. Então é isso, amigos, paramos na página 104. Gratidão, namastê, muita luz para todos e até a próxima.